A NASA passou décadas explorando o universo, enviando telescópios para o espaço, captando sinais vindos de bilhões de anos-luz de distância e analisando fenômenos que desafiam completamente a nossa compreensão da realidade. Mas, em meio a todas essas descobertas, existem registros que deixam até os cientistas mais experientes sem respostas. Não estamos falando de pequenos erros ou dúvidas comuns da ciência. Estamos falando de coisas que simplesmente não deveriam existir. Sinais que surgem do nada. Objetos que não seguem nenhuma regra conhecida e estruturas tão absurdas que parecem ter sido tiradas de uma ficção científica. E o mais inquietante é que essas descobertas são reais, documentadas e estudadas por alguns dos maiores especialistas do mundo. E mesmo assim, continuam sem explicação. Hoje, você vai mergulhar nos mistérios mais perturbadores já observados pela NASA. Coisas que desafiam a lógica, quebram teorias e levantam uma pergunta inevitável. Será que realmente entendemos o universo em que vivemos? Tudo começa com algo aparentemente simples. Um sinal. Em vários momentos ao longo dos últimos anos, cientistas detectaram rajadas extremamente rápidas de ondas de rádio vindas de pontos aleatórios do espaço profundo. Esses sinais duram apenas milissegundos, mas carregam uma quantidade absurda de energia. Em alguns casos, mais energia do que o nosso Sol libera em vários dias inteiros. Essas emissões ficaram conhecidas como rajadas rápidas de rádio, e até hoje não existe uma explicação definitiva para sua origem. Algumas teorias sugerem colisões entre estrelas extremamente densas, outras apontam para fenômenos envolvendo buracos negros, mas nenhuma dessas hipóteses consegue explicar todos os casos observados. E o detalhe que mais intriga os cientistas é que alguns desses sinais não acontecem apenas uma vez. Eles se repetem, vindo exatamente do mesmo lugar no espaço, como se houvesse algo ativo, emitindo energia de forma controlada. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. E se não estivermos lidando apenas com fenômenos naturais? Se os sinais misteriosos já são difíceis de explicar, o próximo fenômeno vai ainda mais longe. Em diversas regiões do universo, a NASA identificou buracos negros gigantescos que simplesmente não deveriam existir. Pelo menos não da forma como entendemos a evolução do cosmos. Esses objetos possuem massas absurdas, bilhões de vezes maiores que a do Sol, e estão localizados em pontos onde o universo ainda era jovem demais para que algo assim tivesse tempo de se formar. Para você ter uma ideia, seria como encontrar um arranha-céu completamente pronto, em um lugar onde a construção mal começou. De acordo com as leis conhecidas da física, esses buracos negros precisariam de bilhões de anos para atingir esse tamanho. Mas eles já estavam lá muito antes disso ser possível. Isso obriga os cientistas a questionarem algo profundo. Será que estamos entendendo corretamente como o universo cresce e evolui? Ou será que existem processos acontecendo que ainda estão completamente fora do nosso alcance? Existe uma região no universo que, à primeira vista, parece ser exatamente isso. Um vazio. Um espaço gigantesco, com pouquíssimas galáxias, quase como se algo tivesse limpado aquela área. Esse lugar é conhecido como um dos maiores vazios cósmicos já identificados, e durante muito tempo acreditou-se que ele era apenas uma região com menos matéria do que o normal. Mas quando os cientistas começaram a observar esse local com mais atenção, perceberam que algo não batia. A radiação que atravessa essa região se comporta de maneira diferente, e a própria luz parece sofrer alterações estranhas ao passar por ali. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que talvez esse vazio não seja realmente vazio, mas sim preenchido por algo que não conseguimos detectar diretamente. Algo invisível, mas com influência suficiente para alterar o comportamento do universo ao redor. E quando você começa a pensar nisso, a ideia deixa de ser apenas curiosa e passa a ser inquietante. E se você está achando tudo isso impressionante, isso é só a superfície. Porque o universo guarda mistérios ainda mais profundos, mais estranhos e muito mais difíceis de explicar. Então já se inscreve no canal agora, porque aqui você vai continuar explorando tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu responder. E acredite, o próximo caso é um dos mais bizarros já registrados. Em 2017, algo entrou no nosso sistema solar.
e não veio daqui. Esse objeto, chamado Oumuamua, foi o primeiro visitante interestelar já detectado passando pela nossa vizinhança cósmica. Até aí, tudo bem. O universo é enorme e objetos podem vagar pelo espaço. O problema é que Oumuamua não se comportava como nenhum objeto natural conhecido. Ele tinha um formato extremamente incomum, alongado, diferente de qualquer asteroide ou cometa já observado. Além disso, sua trajetória apresentou uma aceleração inesperada, como se algo estivesse impulsionando seu movimento, mesmo sem sinais claros de gás ou explosões que justificassem isso. Cientistas analisaram todos os dados possíveis e, mesmo assim, não chegaram a uma conclusão definitiva. E foi nesse ponto que surgiu uma hipótese polêmica. E se esse objeto não fosse natural? E se estivéssemos diante de algo criado por alguma forma de tecnologia desconhecida? Essa ideia não é consenso, mas o fato de ela existir já mostra o nível de estranheza desse fenômeno. Mas, no fim das contas, talvez o maior mistério não seja algo isolado, mas sim algo que está em todo lugar. A ciência atual afirma que tudo o que conseguimos ver, planetas, estrelas, galáxias, representa apenas uma pequena fração do universo. A maior parte dele é composta por algo invisível, chamado de matéria escura e energia escura. Nós não conseguimos observar diretamente essas coisas, não sabemos exatamente o que elas são, mas sabemos que estão lá, influenciando o comportamento do cosmos em uma escala gigantesca. Isso significa que mais de 95% do universo é formado por algo que simplesmente não entendemos. Pense nisso por um momento. Tudo o que você conhece, tudo o que você já viu, tudo o que a humanidade já estudou, é apenas uma pequena parte de algo muito maior e muito mais desconhecido. E isso talvez seja a parte mais assustadora de todas. Quanto mais a NASA explora o universo, mais perguntas surgem. Cada descoberta parece abrir portas para novos mistérios, novas dúvidas e novas possibilidades que desafiam tudo o que acreditávamos saber. E talvez o mais intrigante não seja o que já encontramos, mas aquilo que ainda está esperando para ser descoberto. Porque no fim, a grande questão não é apenas o que existe lá fora, mas o quanto ainda estamos preparados para entender.